O século XXI apresenta os desafios mais complexos na história da humanidade e precisa rapidamente de uma resposta. Enfrentar estes desafios requer conhecimento e um aperfeiçoamento de técnicas sofisticadas e inovadoras. A engenharia computacional é um campo de conhecimento comum a várias áreas que aplica modelos, simulações e algoritmos a situações reais para investigar o comportamento complexo de alguns sistemas. Todas as coisas que conseguimos imaginar com várias partes que se movimentam e muitas fontes diferentes de informação são exemplos de sistemas bastante complexos onde a engenharia computacional é aplicada, dando ao engenheiro a capacidade de resolver problemas que sem esse recurso seriam inacessíveis devido à sua complexidade ou custo. Esta área baseia-se em cálculos e várias equações diferentes para chegar a modelos matemáticos que são depois implementados em softwares para criar simulações e fazer previsões. O método dos elementos finitos é um método numérico utilizado na engenharia computacional e constitui uma poderosa técnica numérica que usa a mecânica computacional para resolver problemas complexos usando aproximações. Este método propõe subdivisões da geometria em partes mais pequenas, permitindo que um número infinito de variáveis desconhecidas seja substituído por um número limitado de elementos de comportamento bem definido. Tem aplicações nas mais diversas áreas possíveis e é essencialmente utilizado na simulação de impactos para resolução e diagnóstico de problemas de análise estrutural através da obtenção de deslocamentos, deformações, tensões, etc. Isto permite, por exemplo, perceber como é que o equipamento em causa ficaria após um embate e avaliar os danos provocados tanto a nível exterior como também a nível interior. Além disso, variações no método dos elementos finitos viabilizam uma análise térmica, acústica, eletromagnética, dinâmica e também de fluidos. Cada vez mais, engenheiros e matemáticos aplicam esta poderosa ferramenta numérica para solucionar os desafios do futuro, entre os quais a maior ameaça que a humanidade tenta combater, as alterações climáticas. Acreditamos que daqui a 10 anos, graças ao setor da engenharia computacional e ao método dos elementos finitos, o futuro será muito mais estável e muito mais seguro. Investigações na área das alterações climáticas, com recurso a estes métodos, permitem, por exemplo, combater a poluição atmosférica, criando modelos dos fluxos de ar através de softwares que usam vários parâmetros como a difusão de monóxido de carbono e a velocidade dos fluidos. Estes softwares permitem gerar vários cenários hipotéticos, como, por exemplo, se o número de veículos aumentar excessivamente, é possível prever como irá aumentar a quantidade de monóxido de carbono. Desta forma, é possível saber se uma decisão é ou não boa antes de ser aplicada, sem necessidade de custos acrescidos. As alterações climáticas são também um desafio na mecânica estrutural, uma vez que causam danos e instabilidades no ambiente de forma permanente. Estas instabilidades podem estar relacionadas com a imprevisibilidade de precipitação, vento e temperatura, o mesmo com catástrofes naturais como furacões, inundações e sismos, que infelizmente são cada vez mais comuns. Um dos exemplos que pode ser dado é a necessidade de ter em conta a variação sazonal da temperatura ao analisar o comportamento estrutural de, por exemplo, uma barragem. Esta variação causa deformações e origina um campo de tensão na estrutura que eventualmente leva ao aparecimento de fendas. Através destes modelos é possível verificar e analisar estes detalhes antes da planificação da estrutura e desta forma evitar acidentes. No campo da geofísica, estes métodos também apresentam respostas muito promissoras, uma vez que permitem uma análise bastante realista e sem necessidade de se danificar o objeto em estudo. Por exemplo, com a ajuda do método dos elementos finitos, é possível realizar modelação geológica ou modelação oceânica, de modo a analisar eventuais alterações nestas superfícies, o que permite prever, por exemplo, possíveis falhas e antecipar as medidas a adotar para uma maior segurança da população envolvente. Também é possível aplicar estes métodos na resolução de problemas nas regiões mais frias do planeta. Um recente estudo mostra que uma variação no modelo, o método dos elementos infinitos aleatório baseado em microestruturas, permite simular a estabilidade do permafrost, sujeito às alterações climáticas, e ainda analisar a diminuição crescente da extensão do gelo devido aos aumentos das temperaturas e aos incêndios florestais. Este método recolhe uma vasta quantidade espacial de parâmetros dos solos, via codificação de fase. Após a recolha de amostras do solo, estas são analisadas com o método dos elementos finitos, obtendo-se respostas que posteriormente são modeladas para obter as variações de temperatura, deslocamentos e tensões. Desta forma, é possível prever falhas ao longo da extensão das camadas de gelo e assim prevenir desabamentos.
Apesar de todas as aplicações incríveis que estes métodos apresentam, a solução das alterações climáticas e de todos os outros desafios que surgem diariamente não será encontrada nestes modelos, mas sim nas decisões que nós, enquanto engenheiros, tomamos ao acompanhar e entender estas previsões.